Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, tudo bem? Bom, essa videoaula vai ser exclusiva para falar da IUCN, tá? A gente falou um pouquinho de extinção, né? Do conceito, da diferença de ameaçado para extinção, né? Muitas pessoas confundem os dois conceitos. Uma coisa é o animal estar extinto na natureza, outra coisa é ele estar ameaçado em extinção, né? Mas Renan, quem que define esses conceitos? Se está ameaçado, se ele está em perigo, ele está vulnerável? Quem que define isso? Bom, é a IUCN, tá? É um conteúdo que não está no nosso livro, tá? Então eu estou acrescentando um conteúdo a mais para a gente aprender relacionado à extinção, tá? Então, IUCN é o tema da nossa videoaula de hoje. É a sigla em inglês, tá? Para International Union for Conservation of Nature. União Internacional para a Conservação da Natureza. Resumindo, a gente vai entender o que é essa união. Então a gente já sabe os conceitos, o que é um animal ameaçado, né? Um animal ameaçado de extinção são aqueles que correm risco de desaparecer de maneira definitiva do planeta Terra, ou seja, de se tornarem extintos. Extinto, acabou. Apesar de ser relativamente comum na natureza, atualmente o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem. Como a gente já viu, né? Houveram várias extinções em massa e já aconteceu, pode ser comum, né? Porém, o ser humano tem intensificado a extinção, como queimadas, incêndios criminosos, tráfico de animais silvestres, e caça ilegal de animais, tá? Então, vamos lá. IUCN é uma União Internacional para a Conservação da Natureza. Quando eu digo União Internacional, vários países, né, que se juntam para estudar os animais, tá? Fazer levantamentos de estudos, tá? De animal. Saber quantos animais tem em uma determinada região, né? O número de filhotes, como que eles estão, se na área que eles estão está sendo preservada, se aquela área está sendo desmatada. Então, aí são vários tipos de estudo feito por cientistas, biólogos, né, pesquisadores de várias áreas. Então, é uma união, é como se fosse uma ONG, tá? De vários países, né? Esses pesquisadores se unem para levantar dados, levantar estudos sobre os animais, tá? E definir, de acordo com o resultado dos estudos, em qual critério, em qual categoria aquele animal vai estar. Poxa, se tem muita onça pintada, né? Então, ele é uma espécie que não corre risco de extinguir. Mas se tem pouca onça pintada, então é um animal que corre o risco de extinguir. Claro que isso é apenas um dos critérios, eu estou só resumindo para facilitar a aula, tá? Também conhecido pela sigla UICN, né? IUCN, em inglês, tá? É uma organização civil dedicada à conservação da natureza. A missão da IUCN é influenciar, encorajar e assistir sociedade de todo mundo para a conservação dos animais e, consequentemente, da natureza. E assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável. Resumindo, levantar estudos para que a sociedade veja o quanto que as espécies estão, né? E se por acaso uma espécie esteja com risco de extinguir, né? Justificar para as grandes empresas, né, os governantes, investirem em programas e planos de recuperação de área,
para aquelas espécies que estão ameaçadas, né? Investir dinheiro, né? Dar subsídios para ONGs e outras entidades aí criarem estratégias para aquela espécie não correr o risco de extinguir. A gente vai entender mais ao longo dessa videoaula. Então, o que eles fazem? Fazem todo o levantamento de estudo, tá? De espécie por espécie, pessoal, tá? Eles estudam todas as espécies, estudam, em média, fazem um monitoramento de quantos indivíduos tem, quantos animais que tem numa determinada região. Por exemplo, bicho preguiça, onde que é o país onde que ele ocorre. Vai lá e faz um monitoramento, faz uma contagem de quantos indivíduos, quantos bichos preguiças tem ali. A área que ele está é preservada, tem fazendas em volta dele, da área onde ele está, onde é o habitat natural dele, tem muitos alimentos disponíveis para ele, ou seja, se alimenta de fruta, as árvores que dão aquele fruto tem em abundância na região, né? Então são vários estudos. Eles fazem todo esse levantamento e publicam um livro chamado de Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas. Nessa lista vermelha, né, ou em inglês aí, Red List, vai estar descrito essas espécies e qual que é a categoria que ela está enquadrada. Ela está vulnerável, pouco ameaçada, criticamente muito ameaçada ou só em perigo, mais ou menos. Ou então não, ela não está ameaçada. Então eles fazem, eles publicam, né, sempre vão atualizando essa lista de acordo aí com os estudos que vão surgindo. Também conhecida como Lista Vermelha na UICN, né, em inglês, foi criada em 1963. Então, olha só, ela existe desde 1963 e constitui um dos inventários mais detalhados do mundo sobre o estado de conservação de espécies de planta, animais, fungos e protista. Interessante, pessoal, que eles utilizam sempre o inglês, tá? Essa lista ela é publicada em inglês, porque é uma língua universal, para ficar mais fácil dos cientistas do planeta inteiro, né, do mundo inteiro, conseguir fazer a leitura. Bom, então temos aqui à esquerda a lista da IUCN, uma lista internacional, tá? Cientistas do mundo inteiro fazem. E aqui no Brasil existe uma lista vermelha também, um livro vermelho, feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, chamado ICMBio. ICMBio é um órgão institucional, um órgão do governo, é um braço do governo, tá? Como se fosse o IBAMA. IBAMA, pessoal, é uma instituição do governo também, governamental, que preserva o meio ambiente, né? Então, tem todas as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Existe o ICMBio também, que tem várias funções. Dentre as várias funções dele, do ICMBio, é publicar o livro vermelho da fauna brasileira, ou seja, da fauna, tá? Tem da flora também, da fauna de animais brasileiros que estão ameaçados, tá? E ele é em português, tá? Então, tem o internacional, de todas as espécies do mundo inteiro, e tem o brasileiro, tá? A lista vermelha, então, ela obedece critérios precisos para avaliar o risco de extinção das espécies, tá? Pertinentes a todas as espécies e em todas as regiões do mundo. No caso da internacional, da Red List, com o objetivo de informar sobre a urgência, né? Urgência. Uma espécie está quase sendo extinta. Então tem que agir rápido, tem que agir para ontem para ela não extinguir. Urgência das medidas de conservação para o público e legisladores, assim como ajuda a comunidade internacional na tentativa de reduzir as extinções. Então, à medida que esse livro ele é publicado, né, as instituições privadas, as empresas podem incentivar, podem dar dinheiro aí para
as ONGs, né, as instituições ambientais, protegerem as espécies. Então, como que eles fazem? Eles criam aí vários critérios. São esses aqui, tá? LC pouco preocupante, não tão muito preocupante, ameaçado. Tem 3 tipos de ameaçado. Pode ser vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Exemplo, tá? Exemplo, onça pintada. Eles fazem o monitoramento lá da onça pintada. Existem 108 indivíduos de onça pintada em todo o planeta Terra. 108. Só 108. Eles fizeram um monitoramento, né? E conseguiram identificar e chegar nesse número. 108. É muito pouco. Então, ela está ameaçada e criticamente ameaçada. Ou seja, é isso daqui, ó, para a espécie extinguir, né? Só que, vamos supor, eles fazem novamente uma contagem em determinado em outros anos, né? E encontram 600 indivíduos, 600 onças pintadas. Poxa, é um número considerado aí alto, né? Só que ainda está ameaçado. Poxa, 600 onças pintadas no planeta inteiro, né? É claro que ela é restrita somente às Américas, né? Mas mesmo assim, é muito pouco. Então ela está ameaçada, só que vulnerável. Ela não está tão em perigo assim, não está criticamente. Então ameaçado pode ter 3 tipos: vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Extinto na natureza. Existem espécies que ficam extintas na natureza, tá? Aí os cientistas, os biólogos, o que eles fazem? Criam em zoológicos, em lugares, em parques ambientais, em criadouros legalizados, né? Que tem o papel justamente de conservar. O animal está preso, né? Está em um recinto. Ah, que ruim, Renan. Sim, só que é muito importante, pessoal, a gente vê a importância desses zoológicos, desses criadouros, pois nele os biólogos, os cientistas podem cuidar com muito mais zelo da espécie e, quem sabe, procriar, reproduzir aquela espécie em cativeiro e, posteriormente, soltar, né, o animal em vida livre, ou seja, na natureza. Então, muitas espécies podem ocorrer e podem estar extintas na natureza e vive somente em cativeiro, tá? E extinto o último que de vez, né? Acabou, não tem mais em lugar nenhum, está completamente extinta. Então esses são os critérios aí criados aí pela IUCN. Então aí está descrito aí sempre em inglês, né? Porque é uma lista universal, assim, todos os países utilizam para tornar mais fácil os estudos, tá? Então, o primeiro aí, né? Aqui, menos preocupante, tá? Não estão ameaçados, esses daqui não estão ameaçados. Quase ameaçada. Vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, ameaçado. Regionalmente extinta, a gente vai entender isso, tá? Depois, regionalmente extinta, extinta na natureza e extinto. Então, ameaçadas são aquelas espécies incluídas nas categorias vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Isso significa que as espécies incluídas nesse grupo podem facilmente enfrentar um processo de extinção caso nenhuma medida seja tomada. Como a gente falou, essas são ameaçadas, tá? Aí, as vulneráveis, tá? Espécies consideradas vulneráveis. O tubarão branco, vou citar alguns exemplos agora, tá? Esse tubarão aqui, ele está ameaçado, só que vulnerável, de forma vulnerável. Tartaruga de pente, o leão está ameaçado, vulnerável, o urso polar também.
Em perigo, aí já complicou um pouquinho mais, tá? Em perigo. Mico-leão de cara dourada, o tigre, então o tigre está muito mais ameaçado do que o leão, pessoal. Isso é real, tá? A arara azul de Lear, brasileira, ocorre aqui no Brasil. E o sauim de coleira, em perigo. Espécie criticamente em perigo, quase em extinção. O gorila, tá, pessoal? Caça, principalmente, né? Várias pessoas matam esses animais. O pato mergulhão, muriqui do norte, são animais considerados ameaçados e criticamente em perigo. Bom, pessoal, então a gente finalizou essa videoaula de hoje, tá? Ela é bem simples, bem resumida. Façam essas questões aí para a próxima videoaula, tá? Nós vamos fazer a correção. Questões bem simples, bem objetivas, né? Aí, para fazer as últimas questões, a partir das 5, podem pesquisar aí na internet o livro vermelho da fauna brasileira, feita pelo ICMBio, tá? Eu coloquei aí algumas imagens para mostrar como que funciona. Aqui, né, aqui eles apresentam o nome científico também, mas não preocupa com o nome científico. Nós vamos olhar apenas o nome comum. Então tem lá, nome comum, tem aqui, cuíca de colete, é o nome do bichinho, tá? Um mamífero. E ele está criticamente ameaçado. Outro exemplo, tá? A gente vai lá nas aves, tem a azulona, uma espécie de ave vulnerável, jaó do sul, vulnerável, a codorna mineira e iambu carapé também estão em perigo, ameaçados. Então é bem simples de ver, tá? Vocês podem ter acesso aí, peçam a ajuda aí, se for preciso, dos pais, de algum adulto. É só pesquisar aí na internet, livro vermelho da fauna brasileira, ameaçadas de extinção, do ICMBio. É só pesquisar, baixa o arquivo completo, tá? É um arquivo muito grande, mas muito simples de observar. Nós vamos olhar apenas o nome comum, aqui o nome do animal aqui, e o critério, né, que a gente já sabe já, né, de acordo são esses aqui. Tudo bem? Bom, então bons estudos, fazemos a correção depois, até a próxima videoaula, e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.